Olá, meu caro. Olá, boa noite, doutor Vinícius. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo certinho? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí na luta, né? Muito trabalho. Caminhando na luta de ser. Trabalho muito, mas a gente vai passar por essa, com certeza. Maravilha, maravilha. Pessoal, vocês que estão já conectados aí conosco, estou vendo aí que já está aumentando o número de pessoas. Doutor Vinícius, Vinícius Lacerda, ele é o nosso consultor jurídico do Sindicato dos Profissionais de Educação Física da Bahia. Tem feito um trabalho espetacular. Nós estamos trabalhando com o escritório dele há cerca de 2 anos, aproximadamente, 1 ano e meio, 2 anos. Por aí. E de lá para cá a gente tem tido uma evolução muito grande, tem conseguido grandes avanços nessa área jurídica, né? Inclusive, ressaltando para vocês que estão acompanhando, hoje o escritório do Dr. Vinícius, ele não somente atende os profissionais de educação física na área trabalhista, mas também na área de família, na área de sucessões e defesa do consumidor, que é uma coisa que tem muita demanda. Então, você aí que está tendo demanda nesses outros setores, procura aqui o sindicato, procura o doutor Vinícius, que nós teremos toda a estrutura para estar atendendo vocês nesse sentido. Tá bom? Doutor Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Nossa última live tem uns 6 meses, mais ou menos, né? E muita Isso. coisa mudou de lá para cá. A pandemia, a situação da pandemia mudou, a situação para o trabalhador mudou, a situação para a empresa mudou. Mas o meu objetivo hoje não é falar Verdade. do passado. É falar do presente, é falar do que a gente está vivendo agora, do momento atual, e dar uma luz para quem Perfeito, estiver nos assistindo, né? Eu acredito perfeito, que, perfeito. eu sempre reforço isso, que o conhecimento, o ensino, ele é libertador. É Então, verdade. quanto mais eu puder passar esse conhecimento para as pessoas, eu já vou estar fazendo já vou estar fazendo a minha parte. Então, Perfeito. eu É, agradeço. Eu sei que a gente já vai começar já aqui as atividades, então eu agradeço já de verdade o convite. A categoria, eu reconheço que a categoria dos profissionais de educação física tem sofrido muito com as restrições impostas pela contenção do avanço do coronavírus trabalhista. Então, perfeito. eu tenho acompanhado atento a tudo isso e espero poder ajudar aqui quem estiver nos assistindo hoje. Maravilha. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também no Facebook. Estará lá disponível e no YouTube. Quem quiser assistir depois, compartilhar com os colegas. Mas, doutor Vinícius, vamos começar conversando primeiro sobre o nosso cenário, né? A gente colocou, eu passei para o amigo até a pauta sobre a nova convenção coletiva, mas não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso hoje, não. Né? Vamos, vamos, Porque vamos, vamos, vamos ser rápido para poder a gente conseguir falar de tudo. porque a expectativa maior mesmo é essa questão de como está o tema da live, o profissional de educação física nas academias no atual cenário da pandemia. E assim eu queria dizer inicialmente que o Simper ainda está em negociação com o Sindilivre. Da última live que eu fiz como representante de uma academia de Salvador para cá, a gente estava meio sem esperança de ter um aditivo para a convenção coletiva que pudesse contemplar esse período de fechamento das academias, mas parece que agora a coisa andou um pouquinho, está faltando ali um ponto, uma vírgula aqui, outra ali, para poder a gente conseguir ajustar. Então, é possível que daqui para amanhã a gente tenha alguma novidade nesse sentido. Que coisa Tá? boa. Muita gente aqui cumprimentando já o de Passos, né, Ari, Dinha, várias pessoas aqui. Quando vocês tiverem algumas perguntas, pode colocar que a gente vai estar aqui com a nossa assessoria também anotando para conversar. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar é assim, perguntar para a doutor Vinícius, né? Foi até uma pergunta que uma profissional ontem, não sei se ela está já acompanhando, Liz, ela fez, que está até na nossa pauta também. Ela é horista, né? E aí ela Sim. pergunta assim, como fica a remuneração do horista, regime parcial? O proprietário da academia me disse que eu recebo por hora aula e que, como a academia está fechada, eu não vou receber nada, vou receber zero de salário. Procede isso, doutor Vinícius? Vamos por parte. Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. É importante a gente fazer essa pontuação. Qual a Sim, diferença entre um empregado mensalista e um empregado horista? A gente entende que mensalista é o empregado que recebe sua remuneração ao final de cada mês trabalhado. Isso é considerado o mensalista. E o horista é o empregado
que recebe remuneração ao final do mês trabalhado. Ou seja, é a mesma coisa. Então, para fins didáticos, entende-se como horista aquele empregado que tem uma jornada variável. Um dia da semana ele começa uma jornada, em outro dia ele tem outra jornada e já ocorre a modificação. Então, vamos partir de que todo empregado mensalista ele é horista, certo? O que eu quero dizer é que um empregado que tem jornada homogênea, ou seja, aquele que sabe a hora de entrar, a hora de sair, tem uma pouca flexibilidade na sua lida, na sua jornada de trabalho, que não sofre variação, ele é mensalista, porque ele recebe sua remuneração final no final de cada mês. Mas existe uma parcela de trabalhadores que é contratada para exercer jornada inferior a 30 horas semanais. E a legislação criou um nome, uma regra diferente para isso, que eles chamam de empregado por regime parcial. Empregados por regime parcial. Segundo a CLT, considera trabalhador em regime de tempo parcial aquele cuja duração de até 26 horas semanais, aí ele vai ter a possibilidade de ter até 6 horas extras por semana. Se o empregado for contratado de 27 a 30 horas semanais, ele não tem condição de fazer hora extra. Caso seja contratado acima de 31 horas até 44 horas, aí o limite semanal vai ser as 44 horas semanais. Então, a gente vai considerar regime por tempo parcial até a pessoa que trabalha e é contratada até as 30 horas semanais. Certo? Eu não sei o caso da nossa ouvinte, mas eu vou seguindo aqui e pode ser que ela consiga entender o raciocínio. Então, por muito tempo, se teve a ideia de que o valor do salário mínimo recebido pelo empregado durante o mês seria o valor do salário mínimo. O valor mínimo a ser recebido pelo empregado seria o valor do salário mínimo. Isso é verdade. Se o empregado trabalhar em regime de 44 horas semanais, ou ele tiver uma jornada fixada pela própria lei, como é o caso, por exemplo, do operador de telemarketing, que ele tem lá uma jornada de 6 horas diárias. Então, se ele se enquadrar nessas hipóteses, ele vai receber o salário mínimo por mês. Mas a própria lei permite que um empregado que for contratado para exercer jornada inferior a 44 horas semanais, no final das contas, ele receba menos que um salário mínimo. Mas, proporcionalmente, ele receberá o mínimo diário. Então, quando é editado todo o salário mínimo, por exemplo, desse ano, fixou que o salário mínimo diário, salário mínimo hora, seria de R$5. Então, o trabalhador, quando ele for realizar a contabilidade dele, se ele receber menos do que R$5 a hora, ele estará recebendo fora da legislação. Ou, se a categoria profissional dele previr um salário superior a esse, como é o caso da categoria dos profissionais de educação física, que prevê R$10,76, utilizando o termo da convenção para o instrutor de musculação, e R$14,70 para o instrutor de ginástica. Então, nessa situação, a gente considera o valor da hora do salário mínimo e considera o valor maior, para o caso que é mais benéfico para o trabalhador. Então, as diferenças do mensalista e pro horista não tem nenhuma praticamente. Ele tem direito a receber a assinatura da carteira, recolher a previdência social, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, 13º, FGTS, adicional noturno, tudo que será calculado, no caso do horista, de forma proporcional. E aí pode surgir, mas se um mês o horista, vamos chamar assim, que tem a jornada variável, ele receber mais do que o outro. Um mês recebeu X, outro mês Y. Então você faz uma média dos últimos 12 meses para fins de cálculos da proporcionalidade. Então, o horista, vamos poder categorizar ele em horista com jornada variável, se referente àqueles empregados que oscilam no decorrer de sua jornada semanal, a quantidade de horas trabalhadas, com variação no acordo, com a necessidade de suas atribuições, lembrando-se que sem ultrapassar o teto de 44 horas semanais. E tem o horista, que a gente chama ele de mensalista, que é aquele que tem a jornada homogênea, toda certinha, toda pronta. Então, retomando a condição da pergunta. Sim. A trabalhadora é considerada horista.
Não é isso? No seu exemplo. Isso. Ou seja, a jornada, a gente precisa saber, a jornada dela é variável ou ela é homogênea? Se ela for homogênea, a gente vai tratá-la como se fosse um mensalista. Se a jornada dela for Perfeito. variável, a gente precisa calcular. Ela cumpre a jornada de quantas horas semanais? E, a depender da situação, enquadrar ela em uma situação de regime parcial ou não. Seja como for, ela tem direito a receber, não é isso? Ou pela média, ou pelo fixo, que ela tem direito a receber tudo, Ela tem direito a independente da academia receber, estar fechada. Tá. independente da academia estar fechada. Teve uma colega que perguntou aqui, uma colega nossa, a professora Tati Pinheiro, ela perguntou, e no caso do professor que é MEI, como é que ele Sim. fica nessa situação de momento que estamos da pandemia? Aí, nesse caso, a gente precisa avaliar se esse MEI, ou seja, esse microempreendedor individual, ele realmente exerce essa atividade de microempreendedor individual. Porque ocorre de muitos empregadores forçarem os empregados a criarem essa figura da pessoa jurídica para não ter a possibilidade de reconhecer o vínculo empregatício. Entendeu? Se realmente o trabalhador for MEI, ou seja, ele for considerado um autônomo, havendo o fechamento da academia, o autônomo ele também assume o risco das atividades. Então, se é um contrato, em tese, que é um autônomo está fazendo com a empresa, ele, havendo o fechamento das atividades, ocorre ali uma rescisão no contrato e as partes vão ter os haveres que foram pactuados naquele acordo. Mas se o empregado tiver revestido de MEI, aí é preciso reconhecer na justiça o vínculo empregatício para poder receber as verbas relativas ao empregado típico, protegido pela CLT. Beleza. Tem duas observações aqui para te passar. A primeira é que a Bárbara Figueiredo disse que o seu vídeo não está muito legal. Para mim aqui está bom, mas não sei como é que está a transmissão. Se o pessoal puder sinalizar aí, é uma boa. A outra questão que eu quero chamar a atenção aqui, fazer uma observação, é o seguinte, aviso aos navegantes. Galera, essa história de MEI, entrando um pouquinho aí na área do doutor Vinícius, né, na área jurídica, necessariamente para você ser MEI, ser autônomo dentro do estabelecimento, tem que estar desvinculado a qualquer característica de subordinação. Se tiver o mínimo de característica de subordinação sua com a empresa, ainda que exista um contrato de MEI, ele não tem validade. Isso aí é vínculo empregatício. É uma forma de burlar a legislação trabalhista e não assinar a tua carteira de trabalho. Tá? Então entenda, tem subordinação porque você tem uma escala de horário, usa um crachá da empresa, segue determinados procedimentos e padrões que a empresa estabelece. Enfim, você é subordinado. Meu amigo. E, Giovan, essa nossa categoria, ela sabe diferenciar o que é um trabalho subordinado e um trabalho autônomo. Sabe por quê? Porque a maioria dos trabalhadores, eles são personal trainer. E aí, quando ele está exercendo a atividade de personal trainer, que o cliente está sendo atendido por ele, ele não tem interferência nenhuma na empresa. Ou seja, ele pode fazer o treino que ele quiser, ele pode lidar com aquela situação de prestação de serviço da forma como ele quiser. Quando o trabalhador está subordinado à empresa, aí a figura muda. E o próprio trabalhador ele reconhece isso. Tanto é que a pergunta é, eu sou MEI, mas a empresa fechou, eu quero meus direitos trabalhistas. Entendeu? Então, possivelmente, essa pergunta indica que o trabalhador ele é um empregado. Há uma grande chance de ele ser empregado. Mas, para que as verbas trabalhistas lhe sejam pagas, conforme a CLT, é preciso que haja um reconhecimento pelo judiciário de que esse trabalhador ele não é autônomo. Ele mantém um vínculo empregatício. Entendeu? Ok. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, aliás, são duas perguntas, mas, na verdade, acho que vai desaguar na mesma coisa, né? Banda Bom Bocado, esse perfil aqui eu não sei quem é a pessoa, mas Banda Bom Bocado, ela pergunta assim, eles perguntam, e a academia, nesse caso, vai tirar o dinheiro de onde para pagar os profissionais nesse período? E aí a Naide Neves pergunta aqui, e tem alguma lei que obrigue a pagar o período parado, os meses parados? Como é que funciona isso aí, doutor Vinícius? A gente precisa entender
antes de adentrar essa questão, primeiro, que nossa conversa aqui vai ser sempre relacionada a empregado. Então, o que a gente for tratar, a gente está presumindo de que a pessoa é empregada. Ou seja, que tem a proteção do sindicato, tem a proteção da categoria da CLT, tem as proteções da legislação trabalhista por conta dele ser empregado. Aí vem a questão que foi trazida pela espectadora. Mas como é que fica a situação se a empresa não tem condição de pagar? Primeiro, a gente precisa analisar por que a empresa foi criada. A empresa foi criada para dar lucro. E assim como uma empresa tem um risco de dar lucro, ela também tem um risco de dar prejuízo. Então, a própria CLT, admitindo essa pessoa como empregado, diz lá que o empregador é aquele que contrata empregado e assume os riscos da sua atividade econômica. Então, o empregador, lá quando ele criou a academia, vamos tratar desse caso, ele sabia que poderia ter muito lucro com os alunos, mas também ele tinha que imaginar que ele poderia ter algum tipo de risco. Não à toa que os cursos de ensino financeiro diz que toda empresa tem que ter um capital guardado, uma reserva de valor guardada para casos de emergência. Principalmente no Brasil, a emergência ocorre sempre. Normalmente as empresas trabalham alavancadas, ou seja, com dinheiros vindas através de empréstimos. Então, uma boa empresa, para funcionar de forma saudável, ela deveria ter uma reserva para caso ocorresse um cenário como a gente está vivendo agora, ela arcasse com esses valores. E aí fica o empregado. E a minha situação faz como? E eu vou receber como? Com base na CLT hoje, com base na legislação de agora, o empregador, infelizmente ou felizmente, ele é obrigado a pagar o seu salário. Por quê? Como eu falei lá no início, ele detém o risco da atividade. Ele não pode repassar esse risco para o empregado, que apenas está ali prestando o serviço, foi contratado para prestar o serviço, e agora ele não pode simplesmente abandonar esse empregado. Existem outras ferramentas que a própria legislação garante, que aí vem com a intervenção sindical, mas se não tiver nenhuma previsão normativa, seja um acordo coletivo ou convenção coletiva, que flexibilize esse direito, no atual cenário, o empregador é obrigado a pagar o salário das pessoas, dos trabalhadores que estiverem ali lhe prestando serviço. Perfeito, perfeito. Eu agradecer aqui o retorno de alguns amigos aqui, professores, né? Ana Passos, Vinha Lousado, que disse que o vídeo está bom, que a transmissão está boa. TFP, se não me engano, está ótimo. Acho que é Marco Monteiro, que é nosso conselheiro fiscal do Simpef. Um abraço para você, Marcão. Tamo junto, meu amigo. Disse também que está ótimo, né? E a minha assessoria aqui chegou agora e me trouxe aqui um papelzinho dizendo que o áudio está muito bom. Às vezes que dá uma falhazinha na transmissão do seu vídeo. Às vezes, mas que dá para assistir tranquilo. Tá? O Alfredo está dizendo a mesma coisa. O áudio está bom, mas de vez em quando fica ruim o vídeo. Maravilha. Obrigado pelo retorno de vocês. Tá? Tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com o nosso item 1 que a gente já tinha preparado. Né? O item 1 que eu tinha preparado aqui, a pergunta é o seguinte: suspensão ou redução de jornada e salário sem que tenhamos um acordo entre os sindicatos, que é o cenário hoje. Como eu falei no início aqui da live, pode ser que ocorra daqui até o final dessa semana um aditivo da convenção coletiva que permita alguma forma de flexibilização. Né? Quero adiantar, sim, muito difícil a negociação. Nós já estamos nisso desde o dia 3 de março. Já tivemos diversas reuniões, já tivemos diversos embates, discussões, já deixamos de negociar. O Sindilivre voltou atrás, cedeu um monte de coisa, aí nós voltamos a negociar e se aproximou bastante daquilo que entendemos ser o razoável. A gente tem que ter consciência também, galera, que nesse momento a gente não pode também ser radical. Né? A gente tem que ter razoabilidade, tem que ter proporcionalidade, entender que o momento é crítico e que se a gente puder ceder alguma coisa, a gente pode até ceder. Mas a gente não pode, como falou o doutor Vinícius, arcar com o ônus do negócio. Né?
Eu até perguntei numa dessas reuniões, eu perguntei para eles, vem cá, vocês querem que a gente reduza a carga horária de acordo com o fechamento, ou seja, zero, não quer pagar salário ou quer pagar somente, como eles até chegaram a propor, 20%. Pelo amor de Deus, isso não é ajuda de custo, isso é esmola. Né? 20% é o que eles estavam propondo no começo. Né? Já chegaram, já subiram um bocadinho. Mas eles queriam isso. Né? Então, isso não é razoável, não é plausível. A gente jamais vai topar um negócio desse e por isso que a coisa ficou difícil. Mas parece que a gente vai chegar a um consenso. Mas o cenário hoje, né? Suspensão ou redução, doutor Vinícius? Tem academias, que a gente já sabe, que sem existir essa normatização coletiva através dos sindicatos, já chamou seu funcionário e negociou, entre aspas, uma suspensão do contrato. Isso é válido? A empresa pode chegar e dizer, eu estou suspendendo o seu contrato aqui, quero que você assine. Pode ser feito? Só a empresa direto com o empregador? Vamos por partes. Essa pergunta aí exige que a gente faça um desmembramento de algumas coisas, para o nosso público ficar ciente. Normalmente, quando se fala suspensão do contrato, fala de redução de jornada, redução de salário, e fica meio que uma coisa só. Então, vamos primeiro para o pessoal separar. entender. Vamos separar. O que é suspensão do contrato? Para ficar bem, bem simples. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente repete ou formula de outra forma. Suspensão do contrato é uma situação jurídica, onde há uma alteração do contrato, em que o empregado e o empregador suspendem suas obrigações contratuais. Ou seja, o empregado não é obrigado a prestar o serviço e o empregador não é obrigado a pagar a remuneração. Certo? Na suspensão do contrato, não há contagem do tempo de serviço, nem há o recolhimento do FGTS, nem do INSS. Na suspensão do contrato de trabalho, continua existindo, o contrato continua existindo, mas ele não produz efeitos, porque esses se encontram paralisados. Isso fica claro quando observamos, por exemplo, a hipótese de suspensão do contrato, que decorre da aposentadoria por invalidez, por exemplo. Então, a pessoa está lá trabalhando, ocorreu a aposentadoria por invalidez, e aquele contrato é suspenso. Ou seja, o empregador não paga salário, não paga remuneração, e o empregado que está aposentado por invalidez, ele não presta serviço. Então, as duas obrigações que foi celebrado naquele contrato, ele não ocorre. Mas o contrato ele continua ativo. Então, quando a pessoa, digamos que ela está aposentada por invalidez, ela retoma as faculdades dela, ela se restabelece a enfermidade que ela teve, ela pode voltar para o contrato, voltar para o trabalho e continuar recebendo normalmente. Então, suspensão do contrato, em resumo, é isso. Aí vem a outra palavrinha que vem associada. Redução de jornada. Então, como o nome já diz, a redução da jornada também é uma alteração do contrato, onde o empregado passa a ter uma carga horária menor do que ele prestava anteriormente. Certo? Isso aí fica mais fácil. É mais fácil de assimilar. Inclusive, a redução de jornada foi uma pauta uma pauta antiga do sindicalismo, de que antes era a jornada da Constituição Federal que prevê 44 horas semanais, e por muitos e muitos anos a pauta do sindicalismo era de reduzir essa carga horária, mas com a manutenção do salário mínimo. Hoje, com a reforma trabalhista, eu acho que as coisas se inverteram. E o que a gente pretende é que seja mantido o que foi perdido com a reforma trabalhista. Mas vamos seguir. Redução de salário. O que é redução de salário? Também, como o nome sugere, ele indica que houve uma alteração no contrato e o empregado passou a receber menos do que ele recebia anteriormente. Então, note-se que nessas três hipóteses são alteração no contrato. Então, daí partimos para uma regra que é interessante todo mundo saber, independente de ser profissional de educação física ou de qualquer outras áreas. Que é a seguinte: todo e qualquer contrato de trabalho ele pode ser alterado. Entretanto, para essa alteração ser considerada válida, é necessário que haja mútuo consentimento, ou seja, que empregado e empregador, de forma livre, concordem com a alteração, e essa alteração que vai ser promovida não pode resultar direta ou indiretamente em prejuízo para o empregado. Ou seja,
ainda que essa alteração o empregado queira, se ela resultar prejuízo para o empregado, não vai ser aceito, vai ser considerado inválido. Certo? Essa ideia existe por quê? E aí vem o raciocínio por trás, que eu acho que é mais importante o raciocínio do que realmente essas explicações. O contrato de trabalho é uma relação de poder. E presume-se que empregado e empregador não têm o mesmo poder no contrato que foi celebrado. Então, é como se fosse, vamos deixar mais próximo da gente, um consumidor e um fornecedor. Quando a companhia aérea muda a data do seu voo, você vai Sim. ter como reclamar com a companhia aérea que não vai mudar, não? Não tem como. Você não tem poder de transigir daquela situação. E aí, por conta disso, existe o direito do consumidor, as normas de direito do consumidor. Na área trabalhista, a mesma coisa. Como a balança não é equilibrada na relação de poder que existe entre empregado e empregador, existe a CLT, para ver se reequilibra isso. Então, a CLT, com base na CLT, ela diz que essas alterações contratuais, ela precisa de mútuo consentimento e ela não pode ser prejudicial ao empregador. E aí pode surgir a pergunta, então a suspensão do contrato de trabalho ou a redução nunca será possível? A gente pode imaginar, a gente viu ano passado que foi possível. Mas hoje, com base na Constituição Federal e com base na legislação que nós temos hoje, somente as entidades sindicais têm permissão para autorizar a suspensão do contrato e redução salarial do trabalhador. E por que isso ocorre? Eu lembro que eu falei que não há um equilíbrio na balança entre as forças do empregado e empregador. Mas há uma presunção de quando a entidade sindical vai negociar com a empresa, essa balança volta ao mesmo patamar, ou seja, a entidade sindical ela tem poder e esse poder equivale ao da empresa, ou do sindicato que representa a empresa. Muito embora a gente saiba que, na prática, ainda assim existe uma certa diferenciação, porque uns sindicatos têm mais poder de barganha, têm mais força, outros sindicatos não têm, mas vamos partir da premissa de que há uma presunção legal de que os dois têm a relação de poder fica equilibrado. Então, por conta disso, somente através da autorização do sindicato que será possível, hoje, com base na legislação que nós temos hoje, reduzir salário ou suspender o contrato de trabalho. Que, no final das contas, significa reduzir salário, né? Porque a pessoa vai ficar sem receber. Perfeito. Então, Perfeito. se o empregado, só para finalizar, o empregador pode reduzir minha jornada de trabalho? Pode, desde que ele não altere o salário que foi pago. Então, se ele fizer isso, ele pode reduzir a jornada que ele quiser, mas ele precisa pagar pelo tempo, pagar a mesma quantia de salário que ele pagava anteriormente. Só para finalizar aqui mais um ponto que eu tinha notado que eu acho interessante, o empregado pode reduzir o meu salário, seja na suspensão do contrato ou na redução salarial, a gente sabe que no final das contas vai travou para Giovana. Giovana Aí voltou? travou aqui, mas já voltou. Pronto. Então, para finalizar só esse ponto, então, se a empresa obrigar o empregado a assinar um documento para reduzir o salário ou para suspender, ele é ilegal. Ele não pode ocorrer com base na legislação que a gente tem hoje. Somente poderá ocorrer se o sindicato autorizar. Então, se o sindicato der anuência de que poderá haver a redução salarial ou a suspensão do contrato, aí esse contrato é válido. Então, caso os empregados tenham sido obrigados a fazer isso, é interessante que reportem isso ao sindicato para que tome as medidas que entender viáveis. Mas, de qualquer sorte, as pessoas de antemão já sabem que isso não pode ocorrer. E qual é o efeito prático disso, né? Se esse contrato for assinado, ele vai ser considerado nulo. Então, ainda que assinado, a empresa vai ter que pagar, sim, o salário daquele empregado. Por isso, a empresa que estiver bem assessorada, ela vai buscar o sindicato.
para poder fazer algum tipo de acordo que viabilize, de forma jurídica, esse procedimento. Pronto, Giovanni, Perfeito, terminei. perfeito. Renata não, Roseli Aragão, ela pergunta, pode suspender o contrato sem pagar salário, sem pagar nada? Hoje, com base na legislação, não pode suspender o contrato e nem pode deixar de pagar nada. Então, se a empresa colocou você para ficar em casa, que já ouvi algumas pessoas falarem, alguns clientes buscarem a mim para poder fazer esse tipo de pergunta, e a situação é, se o empregado deixou você em casa, fique aí descansando um pouquinho, e depois, quando voltar às atividades, a gente chama você de volta. Se ele for empregado, realmente empregado, ele poderá depois ajuizar uma ação reclamando esses valores não recebidos nesse tempo. Porque a obrigação, com base na legislação que temos atualmente, é que o empregador ele pague o salário dos seus empregados. Ok. Renata Lima e Rafael Vieira falaram aqui em 30%, suspensão, antecipação de 13º. Renata, Rafael, nesse caso aqui, a gente ainda está negociando com o sindicato patronal, tá certo? Então a gente não tem posição. Se a empresa já trouxe 20%, 30%, seja lá o que for, no momento ele está ilegal, porque estamos em negociação, tá certo? Cláudia Germana, ela coloca aqui que esse argumento, doutor Vinícius, ele não é lógico, ele não é plausível. Nós estamos em meio a uma pandemia, colocar o encargo todo na empresa, isso não é correto. O que é que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que a análise que eu faço aqui é com base não se é justo ou injusto a situação, mas se é legal ou se é ilegal. Então, com base na lei hoje e com base no que a gente tem na legislação e nos julgados, o que eu posso dizer é que é ilegal caso isso ocorra e que a empresa, em tese, ela precisa pagar. Mas a gente pode fazer um raciocínio ao contrário. Imagine que esse período da pandemia estivesse dando bastante dinheiro para a empresa. Muito dinheiro. As empresas estivessem enriquecendo muito. Vocês acham que elas iam dar algum tipo de aumento a vocês por conta disso? Percebam, o raciocínio ele se inverte, mas ele tem a mesma lógica. Então, da mesma forma que a empresa ele tem muito lucro e ele se beneficia desse lucro, quando ele tem um prejuízo, ele também precisa arcar com esse prejuízo. Agora, analisando o que ela falou, se é justo ou injusto, aí, infelizmente, não cabe a mim. Cabe, por exemplo, ao legislador que vai produzir novas normas, aí através de políticas públicas para modificar a legislação. Então, com base no entendimento jurídico, o que eu posso falar é isso. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que o Rafael Vieira colocou, que já era da nossa pauta aqui, era o item de número 4, né? O item número 4. Ele colocou assim que na empresa que ele trabalha, queriam que ele aceitasse a suspensão e os 30%, como uma ajuda de custo, não é? E aí, me parece até que o Rafael conversou comigo no privado, no WhatsApp, eu dei orientação a ele, a esse respeito, se não me engano. Ou então foi outro Rafael. Se ele puder até me sinalizar aqui, eu agradeço. E aí ele disse que chegou para a empresa e disse, olha, não, isso aí não está correto, não existe nenhum acordo ainda dos sindicatos a respeito, a gente precisa resolver a situação. Aí qual é o caminho? Aí ele falou o caminho que a gente deu a coordenada para ele. E aí eu lhe pergunto agora para poder a gente confirmar. Nessa situação que a gente vive hoje, é possível, é plausível que a academia, por exemplo, entenda essa condição, ela antecipe períodos de férias ou faça banco de horas como forma de compensar esse período que está parado? Pode ser feito? Isso é legal? Em relação à antecipação de férias individuais, o empregador ele não pode fazer. Porque falta a previsão da convenção coletiva ou acordo coletivo. Se for uma antecipação de férias coletivas, tem um procedimento diferente, mas e aí ainda assim vai precisar da anuência do sindicato. Então, antecipar férias, hoje, caso seja feito, antecipação de férias do período aquisitivo, vamos ponderar bem, não pode fazer se não tiver convenção coletiva. Uma pergunta que às vezes surge, antecipação de feriado.
o empregador pode antecipar feriado? Não pode antecipar feriados. A antecipação de feriado só pode ocorrer por determinação legislativa, ou seja, quando o prefeito, ou quando o governador, o presidente que seja, fizer uma alteração legislativa, aí assim a gente consegue utilizar aquele dia como uma licença remunerada. E o banco de horas. O banco de horas, segundo a CLT mudou muito. O banco de horas foi instituído em 1990. E aí começou com quadrimestre, depois virou semestral, depois virou anual. E sempre o banco de horas teve a obrigatoriedade da participação do sindicato. Mas aí veio a reforma trabalhista e falou assim, olha, é possível instituir o banco de horas de forma individual, mas esse banco de horas vai ter que ter uma compensação em 6 meses. Se o empregador quiser compensar até 1 ano, aí tem que ter a presença do sindicato. Então, caso a empresa queira fazer um banco de horas em até 6 meses, com base na CLT atual, reformada, é possível sim. E aí vem um questionamento doutrinário, que é sobre o banco de horas positivo ou banco de horas negativo. Banco de horas positivo é aquele que você trabalha pra caramba e depois tira a folga depois. E o banco de horas negativo é aquele que você descansa e trabalha depois. Então, essa possibilidade de descansar antes e trabalhar depois foi previsto na medida provisória 927, no ano passado. Deu essa autorização. E aí muitas pessoas da área jurídica falaram assim, como a medida provisória ele não se converteu em lei, então não seria possível fazer isso. Mas eu entendo que não, que seria um pensamento equivocado. Porque a ideia do banco de horas é apenas compensar, fazer uma flexibilização na jornada de trabalho. Então, seja ela positiva ou negativa, ela deve ocorrer. Então, com base na legislação atual, se o empregador quiser utilizar o expediente do banco de horas, ele vai deixar o trabalhador folgando, digamos, em casa, mas ele vai precisar pagar o salário desse empregado que estiver descansando, para lá na frente cobrar as horas extras para fazer essa compensação. Perfeito. Mas no caso das férias antecipadas, se for em comum acordo, não é possível? Hoje não. Só com base na convenção. Tá. Mas, digamos assim, por exemplo, tem uma questão aqui que Íbia colocou, a professora Íbia Menezes, também de solicitação de funcionário. Eu falei das férias, mas na verdade aqui a pergunta é porque a gente estava falando de férias e me atrapalhei, me perdoem. A pergunta da Íbia é: funcionários, professores que solicitaram redução de jornada de trabalho, não especificamente por questão da pandemia, coincidiu apenas, né? Mas porque são pessoas que, por interesse particular, querem reduzir para fazer outras atividades fora da academia. Certo. É possível? Aí a gente entra naquela regra que eu falei que a gente tem que levar para todo lugar que a gente for, que tem que ter o mútuo consentimento de empregado e empregador, e ele não pode ser lesivo para a parte. Ou seja, se essa manifestação da vontade do empregado ela é livre, ou seja, o empregador não está sendo obrigado a aceitar, senão ele vai perder o emprego. Se ela é livre, eu entendo que é possível, sim, ocorrer esse tipo de redução. Mas, normalmente, não é isso que ocorre. Normalmente, o empregador ele força o empregado, assine aqui, ou você pode ter um futuro em outro lugar. Então, quando há essa coerção, em termos jurídicos, diz que há um vício na manifestação da vontade. E esse vício anula o ato que está sendo praticado naquele momento. Perfeito. O Marcos Sancho, ele pergunta: o que pode ser feito contra uma empresa que em nenhum momento, ou em momento algum, deu suporte financeiro ao empregado durante a pandemia? Algumas academias não fizeram a adesão ao bem, ou se fizeram, não beneficiaram todos os seus funcionários. Como é que fica essa situação? O que é que pode ser feito para recorrer à falta desse auxílio? Da falta do pagamento do salário ou do auxílio? Aí ele coloca aqui que não recebeu o bem. Mas ele aderiu à suspensão? Mas ele não coloca aqui. Vou pedir ao Marcos Sancho que esclareça então aqui. Marcos, se você aderiu, como é que foi essa questão aí, se a empresa fez isso ou não. Esclarece aí para a gente para poder o doutor Vinícius responder. Tá bom?
Teve mais alguém aqui, Fabiola Palma também concordando com a Cláudia Germana, perguntando de onde vai tirar o dinheiro para poder pagar as pessoas, né? Ah, Fabiano Palma está colocando aqui, vocês fazem com que os profissionais fiquem contra as empresas. Estamos no mesmo barco. Não, Fabiano, você está equivocado, meu querido. Nós não estamos fazendo nada contra a empresa, nem jogando o trabalhador contra a empresa. Aqui está sendo feito um trabalho de orientação, como falou o doutor Vinícius agora, dentro do aspecto legal ou ilegal. Né? Ele é especialista nessa área jurídica, é o esclarecimento, a informação que ele está passando para a gente, para que a gente possa se apropriar dessas informações. Em relação a jogar contra, de forma nenhuma. Se fosse para jogar contra, a uma altura dessa, 20 dias depois, nós ainda não estaríamos sentados com o sindicato patronal negociando um acordo, meu querido. Sabe por quê? Porque se a gente não quisesse acordo, a gente batia na mesa e fazia o que a legislação determina. O ônus da atividade econômica é do empregador. Ponto. Tá? Nós não estamos fazendo isso. Por quê? Porque nós temos razoabilidade. Entendemos que nesse momento é preciso que a gente colabore também para que a empresa não quebre. A gente pretende que a empresa se mantenha viva, a gente pretende guardar os postos de trabalho, pretende que se pague o salário em dia. Né? Agora, a gente não pode fazer isso de forma desequilibrada, que é o que estava posto no início. Né? Mas as coisas estão caminhando. A gente espera que chegue a um acordo. Não posso garantir que vai chegar. Mas em nenhum momento a gente está jogando contra, nem querendo fazer terrorismo contra os empregadores. Muito pelo contrário, tá? Bom, personal Jaque Postiuncular. Giovanni, só para comentar essa fala, sim. Eu acho que quando a gente se coloca na situação de defender interesses do trabalhador, muitas vezes a gente é visto como se a gente fosse contra a empresa. Mas a defesa do trabalho na empresa quer dizer que, na verdade, que a empresa ele respeite as normas e que a empresa cresça. Porque quanto mais a empresa cresce, mais trabalhador ele vai contratar, mais pessoas vão receber melhor. Então, eu acho que o enfrentamento que há entre capital e trabalho, ele não deveria existir, mas ele existe porque há constantes violações da legislação trabalhista. Eu acho que quem tem uma mentalidade de que há uma polarização em relação a esse tema, consegue identificar melhor quando eu trago, por exemplo, a questão do consumidor. No Brasil, há 30 anos atrás, não tinha direito de defesa do consumidor. Então, era meio que uma terra de ninguém. E o direito do consumidor fez com que o trabalhador, ou o consumidor, vamos chamar assim, a pessoa vulnerável naquela relação, ela pudesse ter voz e pudesse equilibrar uma relação que, naturalmente, ela é desequilibrada. Então, o consumidor, quando reclama de um produto que está com defeito, ele não quer que, por exemplo, o celular dele deixe de ser vendido ou que a empresa não preste a assessoria. Ele exige que a lei seja cumprida, que o produto seja entregue com qualidade. Então, o trabalhador, quando exige o direito dele, ele quer melhores condições de trabalho, ele quer o que foi prometido na contratação. Entendeu? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Jaqueline Postiúncula. Acho que Jaqueline é uma que a gente teve uma ação aí, que ela é uma empresa grande aí, a gente deu uma assessoria que foi muito proveitosa na época da homologação e recebeu uma indenizaçãozinha boa. Jaqueline, se for você mesmo, um grande abraço, filha, é para você, tá? Ela está perguntando aqui, no caso, sendo horista, pode reduzir a carga horária, sendo que o valor do salário também será diminuído? Acho que ela quer dizer que, sendo horista, como não vai estar dando aula, que esse salário também pode diminuir. Acho que é isso que ela quer perguntar. Acho que o senhor já respondeu, mas repete rapidamente, assim, só para atender. E depois eu volto para a pergunta que a gente tinha pautado aqui. O salário não pode ser reduzido de maneira nenhuma e a carga horária também não. A carga horária ele só poderá ser reduzida se for mantido o mesmo patamar que tivesse sido pago anteriormente. Por exemplo, o horista, de um exemplo, que ele trabalhava 2 horas por dia, 5 dias por semana.
e ele, por qualquer motivo, recebia, sei lá, o piso salarial, 2.000 e poucos reais por mês. Se por qualquer razão essa jornada for reduzida à metade, ele precisa continuar recebendo o mesmo salário de 2.000 e poucos reais que ele recebia anteriormente. O jogo é Ok. esse. Tá ok. Rafael Vieira já me confirmou aqui que foi ele que conversou comigo no privado. Rafael, depois você conversa comigo no privado também sobre essa questão aí das férias, porque tem algumas questões aí que são pessoais, a gente não tem como esclarecer aqui pela live, tá? Mas entre em contato comigo, que a gente vai conversar mais uma vez contigo. Uma pergunta que está aqui na pauta. Nesse caso aí, o salário tem que ser garantido, ok. Seja ele integral ou se parcial, caso tenhamos um acordo. Mas os outros benefícios, por exemplo, vale transporte, né? Nesse período aí de fechamento, outros benefícios, se tem direito? Bom, a condição do Vale Transporte, ele é... Para que serve o Vale Transporte? Vamos ter um raciocínio que a gente consegue entender a razão das coisas. O Vale Transporte serve para custear a despesa do trabalhador, do empregado, entre a casa dele e a empresa, da empresa para a casa dele. Se por qualquer motivo, e aí eu não vou entrar se a suspensão é legal ou é ilegal, se por qualquer motivo o trabalhador não fizer esse deslocamento, não há por que ele receber o Vale Transporte nesse dia que ele não tiver que ir para a empresa. Agora, também ocorre a situação do empregado que ele é exigido, por exemplo, a carga horária dele tem um intervalo muito dilatado, que é de manhã começa a trabalhar das 6 às 10 horas, e aí só retorna 5 horas da tarde, por exemplo. E aí fica mais 2 horinhas de tarde. Então, nessa situação, a empresa é obrigada a pagar 4 deslocamentos, porque o empregado vai para a empresa, termina o trabalho, volta para casa, depois sai de casa, vai para a empresa e volta e vai para casa. Então, se fizer necessário que o empregado tenha esse deslocamento, esse valor deve ser reembolsado. Se não, não faz o menor sentido ele receber. Que aí ele estaria uma situação de enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito ele é vedado pela própria lei. Então, não seria possível. Ok. Liz Lacerda, ela colocou aqui, precisamos de uma convenção coletiva urgente. Empresas estão fechando, não tem como empresário algum arcar com esse ônus de portas fechadas. Liz, a convenção coletiva de trabalho nós já temos. Ela existe, ela foi assinada, embora agora em março, mas com data retroativa, a 1º de janeiro, inclusive, com algumas coisinhas lá que não vai dar tempo de a gente conversar agora, mas a convenção existe. O que a gente precisaria, se for o caso, é ter um aditivo da convenção que permita essa flexibilização de suspensão do contrato de trabalho e de redução da jornada e do salário. Mas isso está sendo ainda negociado. E aí, vou repetir, precisa ter equidade, precisa ter equilíbrio. Não pode ser uma coisa que beneficie só o trabalhador ou só o empregador. Né? Tem que ser para os dois lados, tem que ser bom para todo mundo. Infelizmente, até agora, nós não chegamos a esse denominador, mas continuamos trabalhando nesse sentido. Tá bom? Colocaram aqui também... Vocês... De novo, Fábio. Nós não estamos colocando ninguém, eu não vou mais responder. Tá? Me desculpe, me perdoe. A gente não está colocando ninguém contra o empregador. Alisson coloca aqui, doutor Vinícius, o senhor citou que quando a empresa tem lucros e o funcionário não tem participação, mas automaticamente contratamos mais mão de obra. Eu não entendi aqui, eu confesso que não entendi. Você entendeu, doutor Vinícius? O senhor entendeu? Mais ou menos. Eu entendi o que ele quis dizer. Que se a empresa tem muito lucro, isso se reverte em contratação de mais funcionários. E tendo mais funcionários, estaria beneficiando mais gente. Só que eu respeito a colocação, mas não conheço a situação dele, mas eu parto da premissa de que o empregador, naturalmente precisa do lucro para sobreviver. Sem lucro, a empresa não existiria. Não faria sentido a empresa abrir para não ter lucro. E não é ruim ter lucro. Pelo contrário,
como ele bem falou, quanto mais lucro a empresa tiver, mais ela consegue ampliar a sua capacidade. E por isso que a empresa é importante, justamente para poder trazer esses mais postos de trabalho para contratar mais gente. Mas, num período de restrição de receitas, como é o caso agora, naturalmente a empresa vai precisar do lucro que ela teve anteriormente para sobreviver agora. E aí vai de um planejamento que a empresa possa ter feito para poder arcar com esse risco, ou em prol dela ou em prol do trabalhador. Ok, ok. O Alex, Marcos Chancho colocou aqui, nem auxílio nem salário, simplesmente não falaram nada. Então, acho que a empresa não deu nada. É aquela pergunta do ano passado, doutor, sobre o período da pandemia, que ele disse que não recebeu o auxílio. Então, ele não recebeu nem o auxílio do programa do bem e nem recebeu salário. Ficou zerado. E aí? No caso dos trabalhadores que tiveram essa situação, admite-se, com base no que eu falei anteriormente, de que se a empresa não rescindiu o contrato de trabalho dele e nem aderiu a ele àquele benefício social, que a empresa manteve ele à disposição. Então, nessa situação, entendo que a empresa deveria pagar os salários normalmente e ele hoje é credor, seria credor, quem quer que seja, seria credor desse valor que não recebeu no período da pandemia. Caso, por exemplo, a empresa tenha aderido à suspensão do contrato, mas por qualquer motivo não aderiu ao benefício emergencial, causando prejuízo ao empregado, o empregado também é credor desse dinheiro. Então, ele vai poder, amanhã ou depois, ajuizar alguma reclamação, se quiser também, para poder reaver esses valores em razão do prejuízo que lhe foi causado. Perfeito. O Arthur Magnavita, essa aí é a pergunta para mim. Ele diz assim: é verdade que outras capitais já têm esse acordo, esse aditivo da convenção coletiva, que vai permitir a suspensão ou a redução da jornada? Sim, Arthur, tem algumas capitais que já têm, tá? Mas eu posso te assegurar o seguinte, que todos os acordos que eu vi até agora, meu amigo, sinceramente, não dá para a gente assinar. Tem acordo que foi feito, só para você ter noção, que foi feito suspensão do contrato de trabalho sem o trabalhador receber nada. Nem salário, nem benefícios, nem ajuda de custo. Suspendeu e pronto. Isso é acordo? Não. Isso não é acordo. Né? Tem estados que deram 20% para o trabalhador. 20%. Isso não é ajuda de custo. É esmola. Tá? Me perdoem os colegas de outros estados que anuíram um acordo desse tipo. Então, a gente só vai fazer uma coisa que seja razoável. Não estou dizendo aqui que a gente vai conseguir que o cara pague 100%, não. Isso é impossível. Não existe. Seria falta de bom senso nosso. Mas a gente tem que conseguir um patamar que consiga-se pelo menos um equilíbrio. Vou repetir. Me perdi um pouco aqui. A Jaqueline pergunta, não entendi sobre a dispensação de contrato sem remuneração. Tem como explicar novamente? Eu não entendi bem a pergunta também. Você entendeu, doutor Vinícius? Não, essa eu não consegui. Também não. Reformule aí, Jaqueline, por gentileza. Tá? Reformule aí. Tem muita pergunta chegando, muito comentário. A gente marca outra live, então. Vamos ter que fazer outra, viu? A convenção coletiva. Giovanni, muitas dessas Suspensão. perguntas... Jaqueline está dizendo aqui que é suspensão. Deixa eu voltar aqui para ver o que ela está perguntando. Suspensão. Suspensão de contratos sem remuneração. Sim, Jaqueline, é porque tem estados não, tem estado aí que aceitou fazer suspensão sem salário. Tá? Ou, como eu te falei, com percentuais de 20%, alguma coisa assim. Né? Com redução, teve estado que aceitou redução de jornada de trabalho e de salário de 70%. O cidadão vai receber só 30% do salário. Entendeu? Então, tem. Mas a gente não vai assinar nesses patamares. Esses patamares aí realmente são
contra o razoável. Tá? E, pelo que eu estou vendo, Giovanni, a grande maioria das perguntas estão relacionadas e serão resolvidas com a edição da convenção coletiva. É Então, verdade. note que a força sindical é importantíssima. Tanto é que eu sempre falo, por onde eu passo, que um sindicato forte, ele depende necessariamente dos trabalhadores da sua base. Então, quanto mais os trabalhadores fortalecem o Perfeito. sindicato, e eu digo fortalecer não só fazer reclamação, mas também contribuir com contribuição sindical, de estar presente nas reuniões, de buscar saber como é que está a convenção coletiva, participar das assembleias. Então, isso tudo Isso. transforma o sindicato num sindicato forte. Perfeito. Então, Perfeito. eu acredito que a convenção, eu não vi ainda as tratativas, mas eu acredito que a convenção coletiva ele deva dar algum tipo de Aham. calma em relação à situação que realmente é difícil para todos. De Lisboa, pergunta aqui, eu sou horista, não recebi os 30% do acordo de suspensão de contrato. Tenho direito a receber? Eu não entendi aqui, esse 30% que você não recebeu é desse período agora? O mês ainda nem fechou, né? Ou é do período anterior, do ano passado? Reformule, por favor, para poder a gente entender aqui direitinho a pergunta e encaminhar para o doutor Vinícius. A Íbia Menezes, que é profissional de educação física e também é proprietária de academia, ela coloca aqui, ó, tenho acompanhado isso. Ambos os sindicatos, ou seja, o patronal e o Simpef, estão se dedicando bastante para chegar a um acordo. Estão todos de parabéns. Obrigado, Íbia. Obrigado. É isso aí. Nós estamos realmente nessa luta aí. A gente não se pode dizer que a gente está trabalhando para jogar ninguém contra ninguém, não, viu? Por favor. Tá? Márcia Carvalho pergunta aqui: precisamos conhecer mais da lei. Em relação à convenção coletiva de trabalho, filha, é só solicitar que a gente encaminha para vocês através do e-mail. Tá? Que mais? Alguém perguntou aqui, eu perdi o nome aqui, perguntou se o acordo individual, acho que a gente já falou no início, né? O acordo individual para reduzir ou para suspender o contrato, é válido o acordo individual do trabalhador com a empresa? Na situação da legislação atual, ele não será possível. Não. Agora, quem fez o acordo naquela época, no ano passado, aí vai ver, vai depender do período, aí tem que fazer uma análise do caso concreto que não dá para fazer aqui na live. Mas hoje, a situação é que se o acordo for celebrado a partir desse ano, e se for individual, ele não tem validade nenhuma. Uhum. Perfeito, perfeito. Com relação vou entrar um pouquinho aqui na nova Convenção Coletiva de Trabalho, viu, doutor? Essa o senhor chegou a dar uma olhada, né? Por cima, mas aí meu lugar de fala eu já começo a perder ele, eu deixo para você. Mas o que eu puder ajudar, eu falo. Pronto, pronto. Eu vou fazer só um comentário aqui por alto, assim, sobre a convenção. A gente fez uma pesquisa, né, na Convenção Coletiva de Trabalho e teve alguém que colocou, por exemplo, que o Simpef tem uma convenção cujo valor mínimo da hora-aula é menor do que o do Sindicato das Escolas Particulares. Está enganado, meu amigo. Convenção Coletiva de Trabalho da Sindicato das Escolas Particulares, a hora-aula é R$ 9,24. R$ 9,24. A convenção atual do Simpef com o Sindlivre é R$ 12,81 e R$ 17,50 para as aulas coletivas. Então tem uma diferença bem grande. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão assistindo o seguinte: quando o Simpef passou a firmar as convenções coletivas e a representar de fato de direito à categoria, a hora-aula era R$ 5,60. Isso em 2011, ou seja, 10 anos atrás. E o piso mínimo salarial era de R$ 660. Se nós fôssemos colocar o INPC com mais 1% de aumento, que é em média o que se viabiliza nas convenções, né? A reposição da inflação e mais algum ganho real, meio, 1%, quando muito 1,5%, alguma coisa assim. Hoje, a hora-aula seria R$ 9,38 e o piso seria R$ 1.192.
Com a política implementada pelo SINPEF de 2011 para cá, essa hora-aula, que seria 9,38, 12,81, e aí repito, tem também uma diferenciação para as aulas coletivas, 17,50, e o piso é R$ 2.415,70. Pelo valor das convenções anteriores do sindicato, que antes representava a categoria, hoje seria R$ 1.192. Tá? Fora outros benefícios, como o biênio que foi implementado, a obrigatoriedade do fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, de uniforme, o EPI especialmente para aquele que trabalha em áreas abertas, né, como camisa, boné com proteção solar, protetor, etc. Comissão para responsável técnico, para coordenador técnico também, assegurados feriados, enfim, são muitos benefícios que a convenção coletiva trouxe. Agora, eu queria que o senhor fizesse um comentário, doutor Vinícius, o senhor que está bem a par assim, das relações trabalhistas, né? A gente conseguiu agora a retroativa 1º de janeiro, um reajuste de 2%. E vamos ter um outro, possivelmente 1º de maio. Pelo menos na convenção ficou lá sinalizado que os sindicatos vão sentar novamente para uma rodada de negociação e colocar em 1º de maio. O senhor conhece algum sindicato no Brasil que tenha conseguido uma negociação dessas, semelhante ou melhor do que essa? Desconheço. O que eu tenho visto, e aí eu falo, não falo porque eu conheço a convenção coletiva de vocês, mas eu falo pelo que eu também trabalho, eu trabalho como coordenador de um grupo de pesquisa de direito sindical. Então, eu sou um pesquisador do direito sindical no Brasil. Então, o que eu tenho visto, na maioria esmagadora dos casos, é a perda dos direitos que foram conquistados nas convenções anteriores. Se analisada a convenção de vocês, a convenção dos profissionais de educação física, eu vejo que a manutenção dos direitos vem ocorrendo e com uma certa progressão em relação ao avanço deles. Então, quando você me mandou recentemente aquela última versão, eu me espantei porque vocês conseguiram manter muitas coisas e uma grande parte das coisas que já tinham sido conquistadas anteriormente. De maneira geral, a gente pode fazer uma análise de que a convenção do SINPEF hoje, ele ainda pode ser considerado excelente, ela ainda precisa caminhar um pouco para poder chegar nisso. Mas eu acredito que ela vai chegar com a força da base sindical. Então, quando os trabalhadores compreenderem que o sindicato os representa, passar a buscar mais o sindicato, eu acredito que o sindicato vai conseguir até perceber quais são os direitos que os próprios trabalhadores estão querendo. Então, acho que o sindicato vai ser muito mais representativo do que o trabalhador quer na situação dele. Então, mas fazendo uma análise fria e formal dos avanços que eu percebi, pelo menos dos últimos 5 anos, que é um bom parâmetro. Essa última convenção, inclusive, teve acréscimos de alguns direitos. Então, com certeza é um ponto positivo que deve ser ressaltado, assim, independente de eu ser o advogado do sindicato ou não. Perfeito. E não tem participado de nenhuma convenção dessa, cabe ressaltar. Tá. Depois a gente marca uma outra live para conversar sobre a nova convenção coletiva e esclarecer para as pessoas, né, tudo direitinho. Tem uma pergunta aqui, o Alisson Eric fez uma pergunta boa. A Alisson pergunta assim: a empresa que não pagou nada de março a agosto no ano passado, durante a pandemia, demitiu alegando, entre aspas, força recíproca, e simplesmente na véspera da reabertura informou ao funcionário que era para não comparecer mais. O que pode ser feito? A gente tem várias questões aí. A primeira questão é da empresa que não pagou nada. Então, se a empresa, o contrato do trabalhador estava ativo e ele não recebeu, ele tem o direito de receber. E tendo o direito de receber, ele também tem o direito de cobrar isso através de uma ação judicial. Sobre a questão da empresa
deixar ele ficar em casa, ou após a reabertura, determinar que ele fique em casa, mantenha o mesmo raciocínio de que a empresa precisa arcar com esse valor de ter deixado ele em casa, né? Infelizmente, é a condição que se tem. Mas nesses casos em particular, é bom até essa pergunta para poder ressaltar uma questão. Algumas empresas estão usando desse expediente de deixar a pessoa em casa para simular um abandono de emprego. Então, ele liga para você e fala, olha, fique em casa. E aí, depois, ele fala, dá 30 dias, ele fala que a pessoa abandonou o emprego. E aí, quando a pessoa, por qualquer motivo, a empresa faz o quê? Ela noticia no jornal que a empresa está convocando para poder voltar ao trabalho. Se a pessoa não vir, é abandono de emprego. Mas se ela tiver o conhecimento e ela retornar, tem acontecido e a pessoa ser despedida naquele momento. E aí vai caber uma questão de, mas eu fiquei um mês em casa. E aí eu deveria ter recebido esse mês que a empresa mandou ficar em casa. Então, uma dica aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo. Processo, se vocês pensarem em processo é prova. Então, tudo que vocês fizerem, busquem colher provas disso aí. Então, se a empresa te ligou, tente formalizar isso por e-mail, para que fique registrado. Tente printar uma conversa de WhatsApp que seja. Se a conversa for gravada, guarde a gravação dessa comunicação, porque tudo isso, caso o empregado busque acionar na justiça para reaver os seus créditos, ela vai ter que necessariamente apresentar provas. Então, muito comum, infelizmente, nesse período de pandemia, muitos empregados têm me buscado, e aí quando ele chega, eu pergunto, eu preciso de todos os seus contra-cheques. E ele fala, mas eu não tenho contra-cheque. E aí eu pergunto, a empresa te forneceu? E ele falou, a empresa me forneceu, só que eu não guardo. E aí ele cria um prejuízo para ele mesmo, porque esse documento é para ele comprovar, por exemplo, que tem uma relação de emprego. Imagine a situação que um empregado ele não teve a carteira assinada por 15 anos. E aí ele tem a mentalidade de que não vou acionar a empresa foi muito boa para mim, me tirou numa situação difícil, e eu não vou acionar de jeito nenhum. Tudo bem, direito seu, não quer acionar, tudo bem. Mas aí depois, a pessoa quer reconhecer esse tempo de 15 anos como tempo de serviço para o INSS, para se aposentar. Aí o INSS vai pegar a carteira de trabalho e vai falar assim, ué, mas não tem a carteira. E aí, o que a gente faz? E aí o INSS e a Justiça só vai identificar esse período como tempo de serviço se ele tiver os contra-cheques daquela época. Aquele contra-cheque amarelado, rasgado pela traça, é ele que vai servir para comprovar o tempo de serviço. Então, ainda que você tenha uma mentalidade de que não quer entrar com ação, só por qualquer motivo, não estou incentivando ninguém a entrar com ação, mas guarde seus documentos. Crie um e-mail, eu tenho dado essa dica e tem funcionado. Crie um e-mail, vínculos trabalhistas, fulano de tal, @gmail ou hotmail, que seja. Todos os documentos que você tiver, manda para esse e-mail. A empresa mandou você assinar o documento e você não quis, tira a foto, manda para esse e-mail. Aí você recebeu o contra-cheque, manda para o e-mail. Vai criando um dossiê desses documentos que amanhã ou depois, caso a sua vida mude, caso a situação jurídica mude, caso a situação financeira mude, você vai ter os documentos para provar o seu direito. Se a reforma trabalhista já prejudicou bastante o trabalhador, ele se prejudica ainda mais não guardando esses documentos. Então, a empresa instalou o registro biométrico, terrível aquele registro biométrico, emitiu o papelzinho, tire foto do comprovante e mande para o seu e-mail. Isso tudo são provas de que amanhã ou depois você vai ter para poder dizer, olha, eu fazia hora extra, não recebi por esse período. Então, caso alguém tenha algum tipo de vínculo trabalhista, eu recomendo fortemente de que ela guarde os documentos, de que ela registre, de qualquer documento que ela assinar, ainda que contrariada, ela tire foto, para amanhã ou depois poder ser desconstituído isso. E vai ser importante para ela mesmo. Perfeito, perfeito. Teve um colega aqui, eu esqueci de... Não me passaram aqui o nome, eu também não vi. Alguém falou sobre Vale Transporte. Vale Transporte é um direito, sim, está assegurado na Convenção Coletiva de Trabalho, está assegurado na CLT. Se você não recebe, tem que requerer
se é que não já requereu, e como falou o doutor Vinícius agora, documentar isso daí, tá certo? É obrigação do empregador fornecer o Vale Transporte. É facultado ao trabalhador negá-lo, ok? Exatamente. E Então, nesse simples. caso, cabe uma crítica em relação à convenção, que aqui eu estou como advogado, mas advogado das duas partes, do trabalhador também, que na convenção ele diz que desde que o empregado solicite, mas há empresas que antes do empregado solicitar, ele fala assim, aqui a gente nem paga. Então perde esse momento do empregado fazer a solicitação do Vale Transporte. Então, nesse caso, caso a empresa fale, aqui eu nem pago, eu acredito que teve um vício de manifestação de vontade e o empregador poderá ajuizar uma ação para reaver os valores. Mas caso o empregado não tenha realmente solicitado, ainda que a convenção coletiva trate sobre isso, há um entendimento jurisprudencial de que o trabalhador é a parte mais fraca da relação de trabalho. E muitas vezes eles ficam coagidos de fazer determinadas solicitações. Então, vai ocorrer situação que o empregado não vai conseguir solicitar isso. E caso ele solicite de maneira real, ele pode ser despedido, ele pode sofrer algum tipo de penalidade. Então, nessas hipóteses, se comprovado que ocorreu esse tipo de correção, ele poderá também solicitar na justiça o valor que não foi pago para ele. Perfeito. O André Damasceno está perguntando aqui se tem como revelar a nova proposta do Sindlivre para ficar ciente se concordamos. Olha, André, a proposta na íntegra é complicado porque são muitas cláusulas, são 7 páginas. Eu posso tentar falar aqui por alto, não sei se vai ser legal, se vocês vão entender alguma coisa assim do que a gente vai falar aqui. Eu posso tentar, vou me esforçar aqui, tá? O que eles colocam aqui é o seguinte, vou tentar resumir, ok? Primeiro ponto, vou tentar resumir. O primeiro ponto seria a vigência desse aditivo, né? A priori, o Sindlivre queria fazer um aditivo que valesse agora do dia 19 de fevereiro até o mês de junho. A gente botou o pé da porta e disse que isso não era possível porque os decretos que inviabilizaram de vez o funcionamento foi agora em março. Então seria a data de 12 de março, seria o ponto de partida, e a validade não seria para junho, a validade seria até que retorne o programa do governo federal de manutenção do emprego e renda, porque vai voltar, a gente sabe que vai voltar, né? Já era inclusive para ter voltado, a discussão hoje que se faz em Brasília é de onde vai tirar o dinheiro para fazer o financiamento desse novo programa, mas ele vai voltar, não tenha dúvida, ok? Então, ele seria o que aí? Desse período agora, de 12 de março, até o retorno. Digamos que retorne em 12 de abril. Então ele teria a validade só de um mês. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, tentando falar aqui rapidamente, vou falar dos pontos mais polêmicos, né? Eles colocavam aqui a questão da convenção coletiva de trabalho que vai abranger todos os profissionais. A gente colocou, não é a convenção, é o presente aditivo. E não é para a Bahia toda, que é como estava sendo colocado. É apenas nos municípios que, por força do decreto estadual e ou municipal, os estabelecimentos estejam em funcionamento parcial ou com suas atividades suspensas. Eles também já acataram isso. Por exemplo, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, está tudo funcionando. Horário reduzido, por causa do toque de recolher, mas está funcionando, está tudo aberto. Então, nesses casos aí, só seriam validadas as questões aí de redução parcial, né, da jornada. O outro ponto aqui que eles colocaram também, que foi um ponto polêmico, foi a questão de ter a anuência, ainda que exista o acordo entre os dois sindicatos, ainda que exista esse acordo, vai ficar caracterizado no acordo que é preciso a anuência do trabalhador. Então, digamos assim, se você não topar, mesmo que os sindicatos acordem, não vale. Vai ter que entrar outra forma de acordo aí. Deu para entender? Tranquilo, né? Além disso, um prazo de 5 dias, caso exista esse acordo, para que o empregador comunique ao SINPEF que a empresa está fazendo esse acordo com o empregado. Eles queriam também propor 20%. Chegaram agora, a última oferta deles, da suspensão, no caso da suspensão,
chegou a 33,3%. Né? Aumentou um pouquinho. Outro ponto, a questão do suspensão, a questão da redução. A redução da jornada com a redução proporcional do salário, eles queriam colocar até 70% da redução. A gente queria propor 30%, eles agora apresentaram 50%, chegaram em 50%. O que mais que tem aqui de discussão, Giovan? Os 50%. A questão da possibilidade, né, de autorização para que se antecipe as férias coletivas, tá? Também foi outro dispositivo colocado, eles também já inseriram, aceitaram. Basicamente é isso aqui. Eu estou fazendo um resumo, ok? Falando dos pontos que eram, digamos assim, os mais críticos. Espero que vocês tenham entendido. Se for o caso, depois a gente pode até estar tentando marcar uma outra live para falar sobre isso. Mas se vocês entenderam por alto o que é que a gente está colocando, não tem problema. Ou se vocês quiserem pedir depois para que a gente encaminhe por e-mail também, é só vocês chegarem lá no direct e encaminhar o e-mail que a gente manda para vocês uma cópia. Beleza? Valeu, André. André Damasceno. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais nenhuma empresa, tem mais comentários aqui, não tem mais nenhuma pergunta assim diretamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, doutor. A pauta. Ok, Cláudia Germana está falando aqui sobre a questão da redução, para a gente falar mais um pouco sobre a questão da suspensão do contrato de trabalho. Doutor Vinícius, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor acha que essa proposta aí, eles ofereceram, pediram 70% de redução da jornada, a gente disse que aceitava reduzir 30%, eles agora estão oferecendo 50%. Qual é o seu olhar nesse momento aí de negociação? O que é que você acha aí dessa caminhada? Giovanni, essa pergunta aí, infelizmente, eu não tenho como responder, porque você está na figura de representante sindical, ou seja, você representa o que a categoria deseja. A minha posição aqui é de dizer o que a lei diz. Sobre o que a lei diz, em relação à negociação, não há parâmetros. Tem a livre manifestação da vontade. O que há é um sujeito de um lado e um sujeito de outro. Os parâmetros que a lei dá para uma negociação é que o objeto seja lícito, determinado, que o acordo cumpra uma função social, que seja realizado com boa fé. Mas os limites que isso seria imposto para ser considerado justo ou injusto, aí já foge a minha análise técnica. Aí caberia saber, na verdade, da Assembleia, dos representantes da categoria, se eles concordam com esse patamar ou não. Porque às vezes a categoria fala, não, eu quero um valor maior. E aí o sindicato precisa atender aos interesses dessa categoria. Perfeito, perfeito. Acho que a gente caminha para fazer algum encontro nesse sentido, né, para conversar mais de perto com a categoria. Tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui sobre o que a gente tinha pautado aqui da nossa live. Deixa eu ver se eu encontro aqui novamente. Sobre a questão desse cenário atual, doutor Vinícius, com relação a essa suspensão, né? Digamos que ela venha a ocorrer. Nesse caso aí, aqueles benefícios, como eu falei agora há pouco, Vale Transporte, eles ficam suspensos? Aí, como eu falei, vai depender do acordo que foi entabulado. Se o acordo que foi entabulado, ele previa a manutenção ou o pagamento de alguns benefícios, aí pode ocorrer, porque as partes assim desejaram. Por exemplo, é comum de sindicato e empresa negociarem que os planos de saúde pagos continuarão a ser pagos, para não causar prejuízo ao trabalhador. Isso é possível? Perfeitamente possível.
o pagamento de determinada quantia de auxílio. É possível? Fica ali na livre estipulação do que as partes entenderem viável. Como eu falei, o que não pode acontecer é que tenha algum tipo de dispositivo que viole a lei, que seja ilícito, que seja indeterminado e que não tenha boa-fé nem a função social que o contrato deve exigir. Então, preenchendo todos os requisitos, fica ali dentro do que o sindicato tem para manobrar em relação à negociação. Perfeito. O Aldir Passos, conhecido como Mestre Tocaia, gente boa, finíssima, faz parte também aí do sindicato, é associado. Ele colocou aqui uma questão que não tem a ver com o tema especificamente da live, mas acho interessante a gente registrar aqui para que o senhor tente responder, doutor Vinícius. Um colega foi demitido em 2019 e, quando foi verificar, a empresa não deu baixa na RAIS, dificultando o recebimento do auxílio emergencial. A empresa pode ser responsabilizada por isso? Nesse caso, você precisa ver o que foi que aconteceu, se o empregado ele trabalhou durante o exercício daquele ano e a empresa não repassou essas informações para o governo e isso lhe causou prejuízo ao empregado. Havendo prejuízo, nasce o direito de indenização. E aí o trabalhador pode entrar com ação na justiça para cobrar pela indenização em razão do prejuízo que ele sofreu. Isso acontece muito no abono que tinha antes, né? Que era um valor mais considerado. Então, quando a empresa deixava de repassar essas informações no RAIS, a justiça entende que é possível sim, ter esse tipo de indenização. Assim como, por exemplo, a empresa recolher, por exemplo, pagava determinada quantia de salário e a própria justiça reconhece que o salário é o dobro do que ele recebia. Então, esse valor, ele repercute no cálculo por exemplo, do seguro-desemprego. Então, essa diferença, por conta de um cálculo equivocado, também o trabalhador pode buscar isso na ação. Note que são benefícios previdenciários ou sociais que têm reflexos na área trabalhista. Então, tendo o trabalhador sofrido um dano, ele pode sim solicitar na justiça a restituição desse valor. Perfeito. Já que a gente pautou também que falaria alguma coisa sobre a convenção coletiva, a Jaqueline está perguntando um dado que é da convenção. Sobre o descanso semanal remunerado, DSR. Ela pergunta o que é e se tem direito mesmo. Parece que tem alguma academia que não paga isso. O descanso semanal remunerado é um direito instituído pela Constituição Federal, que ele vai dizer que a pessoa precisa ter um dia de descanso na semana, preferencialmente aos domingos. E a própria convenção coletiva, pelo menos as últimas, sempre previram que, além do salário base, é direito do trabalhador receber também o equivalente a 1/6 de descanso semanal remunerado. Se você considerar como um mensalista, a pessoa trabalha de segunda a sábado e folga no domingo. Esse domingo, ele é pago. A pessoa recebe para descansar. Então, esse é o descanso semanal, que é uma semana, remunerado. Ou seja, é um período que a pessoa fica sem trabalhar, mas ela recebe por isso. Como no caso do horista, tem uma certa flexibilização em relação ao horário, presume-se, a convenção e as pessoas que elaboraram presumiu que esse valor precisa estar indenizado. Esse descanso precisa ser indenizado. Então, ele já fixou lá um percentual de 1/6, né, uns 6avos, para ser pago sobre essa modalidade de descanso semanal remunerado. A gente está chegando no finalzinho aqui, o tempo da gente está quase esgotado. O doutor Vinícius tem uma pergunta aqui de Márcia Carvalho. Ela disse que teve a redução do horário dela e também do salário, que o acordo não foi esse que a gente colocou aqui agora, da proposta, acho que não foi nem um acordo da proposta do Sindilivre. E deve ter sido um acordo entre ela e a empresa apenas. Tem validade? O que é que pode ser feito? Isso aí pode ser revisado? A convenção coletiva, como ela não foi instituída ainda, prevendo isso, como a gente falou anteriormente, o acordo individual que for celebrado, em tese, ele não tem validade. Então, é como se a pessoa
A pessoa vai precisar receber o salário daquele período que trabalhou. Se ela quiser, ela pode buscar o judiciário para poder realizar isso. Se ela for profissional de educação física, a gente pode estar falando aqui com outras pessoas, de outras categorias. Então, se essa outra categoria tiver instituído uma convenção coletiva que autorize o acordo individual, aí ok, aí precisa fazer uma análise, no caso concreto, se o acordo que foi feito reflete o acordo ou a convenção coletiva que foi celebrado. Se tiver, tudo bem. Mas caso não tenha convenção coletiva, aí vai precisar, e aí o empregado queira, ele pode entrar com ação judicial. Ele vai ter o prazo de 2 anos para entrar com ação judicial para discutir sobre aquelas verbas, caso ele seja despedido. Perfeito, E perfeito. qualquer sorte, qualquer dúvida relacionada a acordos pontuais, é interessante que o trabalhador ele procure o sindicato para analisar a viabilidade jurídica ou não de ajuizar uma ação ou a depender de estrategicamente não ajuizar uma ação. Porque, como eu falei, o processo é prova. Às vezes a pessoa fez um acordo, mas ela não tem a cópia desse acordo. E aí vai dificultar muito para o próprio trabalhador fazer qualquer tipo de alegação no judiciário. Óbvio que tem outros tipos de prova, como prova testemunhal, mas são provas que começam a se perder muito, porque às vezes a pessoa que é chamada para ser testemunha, ela fica com receio também de perder o emprego. E aí começa a ficar mais difícil a demonstração em juízo daquilo que se quer provar. Perfeito. Alisson colocou aqui que, doutor Vinícius, o senhor falou que o lucro deve cobrir as despesas nesse momento da pandemia. Mas qual empresa suporta 5 meses fechada? Eu acredito 6 que meses nenhuma. com 30% da capacidade. Infelizmente, eu acredito que nenhuma. Como eu falei, as empresas no Brasil, de maneira geral, principalmente as pequenas e médias, elas trabalham alavancadas. O que isso quer dizer? Ela pega um empréstimo no banco e, com base nesse empréstimo, que ela faz rodar o capital de giro para pagar os funcionários. À medida que vai entrando produtos ou serviços, ela vai remanejando aqueles pagamentos. E eu acredito e me solidarizo, né, com essas empresas, porque realmente eu acredito que seja desesperador você ter uma folha de pagamento alta e você não conseguir arcar com isso. Mas, infelizmente, a legislação que temos nos caminha para essa direção, no sentido de que a empresa precisa pagar, independente de ela ter possibilidade ou não. Não sou eu que estou inventando, não é a convenção coletiva da categoria que está inventando. É a legislação que nós temos atualmente, que diz que o risco da atividade corre por conta da empresa. Então, até que venha outra legislação alterando isso, a gente vai se esbarrar nessa questão. Infelizmente, ou felizmente, não sei, porque quando a gente pensa nessa situação para a empresa, a gente fala, poxa, a empresa não está conseguindo pagar. Mas aí a gente pensa também do lado do trabalhador. E o trabalhador também não está recebendo. E ele tem contas para pagar. Então é uma situação difícil para os dois lados. Tanto a empresa que precisa pagar, porque tem uma determinação legal, quanto para o trabalhador que tem a sua família, tem outras atividades para honrar, e ele fica sem nenhuma remuneração. Perfeito. Tem muita gente aqui criticando, outras elogiando, né? Eu quero agradecer a Cris Fitt, Arthur Magnavita, Ibia Joab, Marta Pie, Dinha, Liz Lacerda, que estão aqui colocando, né? Parabéns pela negociação, pela live, pelo trabalho que a gente vem fazendo. E tem 2 observações aqui importantes que eu acho que essas 2 eu tenho que destacar. O Alex e a Márcia Carvalho, né? Eles colocam aqui, a Márcia até colocou agora há pouco, quem não é sindicalizado precisa se sindicalizar. Olha, galera, categoria só é forte quando a gente está junto. Quando a gente está separado, quando a gente está fragmentado, a gente não vai a lugar algum. Você pode até não gostar de professor Giovan. Você pode até discordar da postura da diretoria. Mas uma coisa é a instituição. Eu sou passageiro. Vou estar saindo agora. 30 de novembro termina meu mandato. Não vou continuar. Ok? Gestão que vier,
Pode agradar a uns, pode desagradar a outros. O que importa é a instituição. Essa precisa ser preservada e essa precisa ser valorizada. Se vocês não estiverem dentro, se vocês não estiverem participando ativamente, inclusive de forma financeira para dar sustentabilidade ao sindicato, a gente não vai muito adiante. E esse reconhecimento também, quem está do outro lado está observando. Do outro lado que eu falo é o quê? É a sociedade, é a imprensa, é o sindicato patronal. Está todo mundo olhando para a gente. Então, se a gente é fraco, se a gente faz movimento, Simpef não me representa, CREF não me representa, fora muda a CREF, não sei o quê. Para com isso, minha gente. A gente pode discordar das coisas, mas as instituições, elas precisam ser valorizadas e preservadas, seja quem for aquele que esteja à frente. Tá certo? Por isso que eu sou um defensor inconteste dos sindicatos de educação física e do sistema Confef-CREF. Aliás, sou um dos fundadores do CREF 13 Bahia e um dos que no Brasil trabalhou pela articulação da aprovação do sistema Confef. Íbia sabe disso, que Íbia também participou desse movimento em Salvador. Ela sabe disso. Ela está assistindo aí a live. Então, galera, precisamos estar juntos. Juntos somos muito mais fortes. Juntos podemos mais. Filie-se ao sindicato. Participe quando tiver as assembleias, quando tiver as reuniões. Se envolva com o nosso dia a dia. Só dessa forma a gente consegue avançar. Só dessa forma a gente consegue conquistas ainda maiores. Se a gente já consegue fazer tanta coisa com tão pouco que a gente é, com tão pouco que a gente tem, imagine se a gente se fortalece. Tá? A gente vai conseguir muito mais. Não tenha dúvida nenhuma. Tá bom? Doutor Vinícius, nosso tempo está chegando aqui ao finalzinho, antes que o Instagram corte. Suas considerações finais, por favor, meu amigão. Eu agradeço muito, Javan, o convite. Espero que, de alguma forma, a gente tenha trazido luz para as pessoas que nos assistiram hoje. Como eu falei, o conhecimento é libertador. Às vezes ele nos cega, mas às vezes ele nos liberta também. Então, o empregado ciente, ele vai conseguir antecipar muitas coisas e evitar muitos prejuízos para ele mesmo. Como eu falei, às vezes o fato de ele guardar um documento, ele já está se antecipando para muita coisa. O empregador dele, eu garanto, vai estar guardando todos os documentos dele. E numa eventual ação trabalhista, que seja, ele vai apresentar todos os documentos e dizer que você assinou consciente. Então, o trabalhador ele precisa ter o conhecimento, ele precisa ter a consciência do seu direito e saber a posição dele numa relação de trabalho. Então, como eu falei, a relação de trabalho ele é uma relação de poder. O empregado ele se mantém numa situação de vulnerabilidade. E, então, ele se vendo numa questão de vulnerabilidade, ele precisa se aliar para ele ficar mais forte. Como você trouxe, a questão do sindicato o torna forte. Então, eu fazendo uma crítica aqui, mas também uma crítica construtiva, alguns trabalhadores, às vezes porque conseguem ter ganhos maiores com o personal, ou conseguem ter um avanço financeiro melhor, ele já se acha que é empresário. E na condição de empresário, ele se coloca como uma pessoa que é o gerente de si mesmo, que ele tem a liberdade para fazer o que ele quiser. E, na verdade, o micro e pequeno empresário, ele também está esmagado pelas grandes instituições. Então, ele sofre, o microempresário, o MEI que seja, ele sofre igual um trabalhador comum, porque ele é vulnerável diante de uma relação de poder. Então, eu espero que essa live tenha servido para sedimentar um pouquinho essas ideias. Quando precisar a gente conversar sobre outros temas, pode contar comigo. E eu agradeço muito. E conte comigo sempre que precisar. Espero que realmente tenha trazido um pouco de luz. Obrigado pelo convite e boa noite. Valeu, doutor Vinícius. Respondendo aqui, tem uma observação ali de um perfil que não é identificado a pessoa, Fitness Work, perguntando quantos diretores do sindicato trabalham em academia. Meu querido, entre diretores, conselheiros fiscais e representantes federativos, somos 15. Desses 15,
8, ou seja, a maioria trabalha em academia. Tá? Só. Então, baixa a bola, porque aqui tem representante de todos os segmentos, ok? Tem capoeirista, tem gente que é da escola também, como eu sou. Enfim, é um sindicato que representa de fato, pela sua diversidade, a categoria, e não só os empregados de academias. Beleza? Tom Amorim, precisamos nos filiar. Obrigado, Tom. É isso aí. Aldir Passos, parabéns, presidente, ao Simpef, doutor Vinícius, pela live. Muitíssimo, muitíssimo obrigado a todos vocês que se conectaram, que nos deram essa oportunidade aqui de esclarecimentos. E vamos sim marcar outras lives, tá? Vamos fazer outros encontros para que a gente possa estar sempre esclarecendo as coisas para vocês. Beleza? Valeu, Fitness Work, ótimo, obrigado, abração, valeu, até mais, gente, tamo junto, hein? Pessoal, Valeu, valeu. um abraço. Abraço, tchau, tchau.